você vai conseguir defender a sua fé puxando os versículos que você preferir. Então, ou seja, a Bíblia não tem mais uma verdade central, mas tem pessoas que escolhem versículos para defender o que prefere. Isso não é fé, irmão. Isso está... Eu não sei se isso vai ter um resultado muito positivo a longo prazo. Porque em curto prazo eu acho que já está ruim. Porque quando você puxa a passagem aqui da mulher samaritana, tanto o Monte Gerizim dos samaritanos quanto o Monte Jerusalém dos judeus, os dois são descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Então os dois receberiam efeitos espirituais? Sim. Os dois afirmam servir a Deus de Israel, cada um do seu jeito, cada um num local diferente, mas os dois defendem adorar o mesmo Deus. Ambos utilizam a Torá. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe, mas os samaritanos eles adotam a Torá também, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que tudo que tem na Torá dos judeus, que dá referência ao templo de Jerusalém, na Torá dos samaritanos coloca Monte Gerizim. É praticamente o mesmo texto, o que muda é o local. Tudo que é Jerusalém para um muda para o outro, Monte Gerizim. Foi só como curiosidade. Mas os dois grupos querem de todo jeito fazer o máximo possível para que Deus se sinta adorado. E no final das contas vem a pergunta central mesmo. Tá, é o local, é a forma, é a estrutura. A pergunta principal não foi feita durante séculos e séculos. Porque a ideia é o seguinte: Deus está sendo adorado, na verdade? Ou é só briga teológica? É o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos a nossa igreja aqui, o nosso templo. Será que pessoas vão entrar aqui e vão concordar com o que está sendo pregado? Será que se nós formos em outra igreja, vamos concordar com o que está sendo pregado lá? Aí a minha grande preocupação é, será que a adoração realmente está sendo feita? Independente de igreja, qual igreja que você está indo? A sua experiência com Cristo tem mantido a sua fé? Porque se Cristo que fez todo esse, vamos dizer assim, esse caos espiritual aqui, que endireitou o caos ficou estranho, né? Toda essa revolução aí que começou a endireitar os caminhos, até hoje ele ainda não está sendo entendido, interpretado de forma. Cada um puxando para um lado. Eu prefiro desse jeito, eu gosto assim, eu prefiro assim. E assim, a conversa com a mulher samaritana continua funcionando até hoje. E aí, com essa mensagem da mulher samaritana com Jesus, que o grande objetivo dessa mensagem que eu apresentei nessa noite era de fato mostrar que Jesus, acima de qualquer teologia, ele estava muito mais preocupado com ela do que com o ser samaritano. Porque a Bíblia diz que ele preferiu passar por Samaria. Mas ele preferiu passar por lá, não é para encurtar o caminho, é porque ele ia encontrar com essa mulher. Só que ele ia encontrar com uma pessoa que todo o resto que se dizia espiritual rejeitava. E muitas vezes nós que estamos soberbos da nossa teologia, criamos vários territórios de Samaria. Criamos pessoas samaritanos. Não, aqui no fulano ali eu não quero nem me envolver. Né? Vou perguntar aqui, quem é que costuma conversar com alguém que é espírita? Porque eu conheço muito cristão que tem medo de conversar com o espírito. Vai que que incorpora. Vai que incorpora, irmão. Mas já acabou? Eu estou falando demais. Percebe que muitas vezes nós criamos territórios samaritanos, criamos pessoas samaritanas, deixamos de ir até pessoas porque, não, aquela pessoa não precisa não. Ou aquela pessoa ali não me interessa, aquilo ali Jesus jamais salvaria aquela pessoa. Mas irmãos, pensem no seguinte, Jesus estava conversando com uma mulher que todo mundo daquela época ignorava e considerava impuro espiritualmente. Mas é exatamente esse tipo de pessoa que Jesus usa. Você acha que Jesus, quando ele estava em Jerusalém, ele não conversava com os fariseus? Conversava. Mas adiantava conversar com os fariseus? Não.
Porque teologia impedia qualquer coisa. Hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando de viver uma vida espiritual porque a teologia está atrapalhando. Pessoas estão deixando de ser libertas porque acham que sabem mais de teologia do que o próprio Jesus e não deixam Jesus fazer as coisas. Então a grande preocupação é: qual é a grande intenção de Deus nessa história da mulher samaritana? É mostrar que Deus está muito mais preocupado com o coração do que com a teologia. Meu irmão, quantas pessoas hoje estão no chamado desigrejado por causa do problema do sistema, por causa do problema institucional, por causa do controle sobre as pessoas? Estão mais preocupados em controlar as pessoas do que trazer as pessoas para Cristo. Isso é um problema atual ou não é? Você acha que tem algumas igrejas que aceitariam Sérgio, por exemplo, como o top aí de academia? Referência de ginástica localizada. É isso mesmo, Sérgio? Você faz? Você acha que qualquer igreja aceitaria ele como pastor? Não aceitaria. Felipe, aceitaria Felipe como vascaíno? É outro problema, mas... Até hoje eu tenho problema de aceitar isso, o mundo futebolístico já não aceita mais, né? Então percebe que o Cristo, ele continua sendo o mesmo. É o mundo que continua evoluindo na mesma mentalidade de criar sistemas e criar regiões de Samaria, criar pessoas samaritanas, para poder dizer assim: eu não preciso falar de Jesus para ela, porque ela já é impura, ela nem merece nada aqui, o problema dela aí. Mas como assim? Se eu tive o benefício de ter uma experiência com Cristo, por que as pessoas não podem? Por que não? Se o nosso chamado é esse, se o nosso chamado é mostrar Cristo de fato para a salvação. E aí, o interessante dessa mensagem é exatamente isso. É abrir para a gente que Jesus, ele conversava com leprosos, ele conversava com cobradores de impostos. Um dos discípulos era cobrador de impostos. Jesus conversava com pessoas impuras, curou, teve uma experiência de 10 leprosos lá, só voltou um para orar, para agradecer. Quem, numa qualidade, vamos botar entre aspas, espiritual, faria contato com 10 leprosos? Jamais. Jesus fez. Se aproximar de estrangeiros, ele conversava com romanos, ele conversava com a mulher samaritana. Se entra um espírito aqui, eu dou exemplo do espírito porque sempre as pessoas têm medo, né? Mas irmãos, qualquer pessoa, um ateu, um espírito, um hindu, qualquer religião que possa ser. Por que não? Mas sabe qual é o grande trava que está geralmente nos cristãos hoje? É que eu não sei a teologia necessária para evangelizar. Eu preciso fazer um curso de teologia para poder evangelizar. Meu irmão, não tem evangelismo mais forte do que essa experiência com Cristo. Não tem experiência mais forte do que falar do que Deus fez com a sua família, com o seu trabalho, com a sua vida, com os vícios que você tinha. Não precisa de teologia nenhuma. Nenhuma. Principalmente quando conhecem você o antes e o depois. Antes era uma situação, virou crente, mas não pode ter virado crente chato, né? Que aí piorou, né? Mas era de um jeito, se aceitou Jesus, a vida vai. Irmão, essa é a maior pregação que existe. É o testemunho, é a vida espiritual. Não podemos viver dessa forma. Quando Jesus chega então no poço de Jacó, que era Jacó, um pai, vamos botar assim, ele era patriarca, né? Então ele era das duas regiões, Samaria, do reino do norte e do reino do sul. Então até aquele poço tinha um significado espiritual para as duas regiões. Mas aí Jesus entra com a pregação sobre a água viva, né? Aquela água do poço de Jacó, ela pode ter até um histórico de que há promessas e profecias espirituais dos descendentes de Abraão, e Jacó estava inserido naquilo ali.
Mas nada disso resolveria o mundo espiritual. E Jesus traz o resultado espiritual, que é a água viva. Por isso que Jesus fala assim, ó, essa água aqui, ela vai matar a sede de qualquer pessoa. Pode trazer seu cântaro, pode buscar água. Amanhã você vai ter que voltar para buscar de novo. Mas o problema é que o cântaro que a Bíblia traz como referência é para nós um ensinamento sobre a nossa rotina de vida. Aquela mulher tinha que buscar água todo dia, irmão. E todo dia ela continuava com sede. Quando Jesus traz uma identificação espiritual, é que nós vamos todos os dias trabalhar normalmente na nossa rotina. Mas todo dia nós continuamos dependentes de Cristo. Quem tem uma experiência com Cristo, sabe que a nossa vida diariamente está nas mãos de Deus. E vai ser do jeito que Deus quiser. Por isso que quando ela tem experiência e entende quem Jesus é, que ele fala assim, olha só, eu sou esse Messias que você está esperando, a Bíblia fala que ela corre para a cidade e ela esquece até o cântaro lá. Ou seja, o mundo espiritual para ela abriu de uma forma tão intensa que a rotina para ela já nem era mais importante. Olha que interessante. Ela foi buscar água, mas a água ela nem levou mais. Aí você percebe que realmente ela alcançou a água viva. Porque a água que ela foi buscar para beber, ela nem se importou mais com aquela água. Mas ela foi correndo para levar água viva para vir de Samaria. Ou seja, a mulher mais impura de Israel foi a maior evangelista dentro de Samaria. Olha que interessante. Então Deus ele não está preocupado com a nossa situação que nós estamos hoje. Ele está preocupado com o que você vai se tornar. Aí, meu irmão, é outra pegada. O que Deus vai fazer com a sua vida no mundo espiritual? Aí o negócio pega muito. É coisa boa. Porque todo mundo, pessoal, a gente tem aquela cultura, vamos abrir o jogo, né? A gente tem aquela cultura de sempre pensar que os piores são aqueles que cometem erros visíveis, né? Fácil de perceber. Promiscuidade sexual, idolatria. Mas, meus irmãos, todos nós cometemos pecado. Todos nós. Até você que se acha mais santo aqui, você também é pecador, irmão. Se chame de samaritano também, que você também é pecador. E se não for Jesus na sua vida, você vai continuar tomando água que no dia seguinte precisa beber de novo. Se não for a água de Jesus, não tem salvação, irmão. Se isso não tiver na consciência de todo cristão, até vir participar da ceia, é simplesmente comer um pãozinho e beber um suco. Mais nada. Mais nada. Que é o que isso que diz, né? Examine-se depois do Espírito. E coma desse pão e beba desse cálice. Então, viver uma vida achando que não é samaritano, porque, eu já entendo de teologia, eu já tenho pós-doutorado, né? Mas se não tem experiência com Jesus, é só mais um que não sabe nem o que está fazendo. Ateu também é ateu, irmão. Tem espírito, tem bruxo, tem não sei o que é ateu. Então, o certificado de teologia não te garante nada. E às vezes até te atrapalha, né? Tivemos uns probleminhas aí, né? Teologia às vezes atrapalha, irmão. Porque às vezes a pessoa quer discutir assuntos que para ele foi importante, mas o outro não está preparado para ouvir ainda. E aí vira um caos. Segura, irmão. Segura um pouquinho aí, pelo amor de Deus. É só um fogo para nós aqui. Essa mensagem para alertar que, de fato, o mais importante de tudo é Jesus. Irmão. Se não for a água que Jesus te deu, e que talvez você não se lembra mais, está na hora de parar e voltar e se lembrar do que Ele fez por você. Sabe, as bênçãos que você recebeu, isso aí é para intensificar a sua fé. Mas se você não lembra como é viver com Jesus mais, é melhor parar e voltar. Lembra em Apocalipse? Você tem que parar para pensar de onde você caiu, irmão. Onde você abandonou sua fé? Onde você abandonou seu primeiro amor? Volta e recomeça. Porque se você não lembra como foi a sua experiência de conversão, por exemplo, conversão que eu falo, como foi você aceitar Jesus? Se você nem lembra disso, meu irmão, tem alguma coisa séria aí para rever. Se você não tem dons ou experiências vivendo com o Senhor, talvez você só está virando um crente funcional, você só está indo na igreja, você só tem carteirinha de membro, pior que aqui nem carteirinha tem. Aí vem uma pandemia, metade da igreja sai. E vida que segue.
Não é isso que a gente quer. Não é isso. Então, vamos seguir firmes, constante e buscando sempre entender assim, por mais que cada igreja tenha a sua doutrina, tenha a sua forma de ministrar a palavra, Cristo é o foco principal. A adoração a Deus é o foco principal. Como é que está a sua adoração em casa? Porque em casa não tem placa de igreja. Quando fala, ó, entra no seu quarto e ora em secreto, lá não tem a placa da sua igreja. Lá não tem o seu certificado de teologia, lá não tem a sua carteirinha de membro. Lá é você com o papo reto com Deus. Se não existe isso, dentro da igreja não faz a menor diferença. Aqui, não faz a menor diferença. Para nós é legal, né? Está todo mundo junto, a igreja cheia, todo mundo cantando. Mas espiritualmente, o mundo espiritual agindo, se não existe o lá em casa, que é de fato a resposta de Jesus, não é nem no Monte Gerizim e não é nem no Monte Jerusalém. É lá na sua casa você com Deus. Não foi mesmo isso que Jesus falou. Mas a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Deus é espírito. Então, e aí para começar a encerrar, para a gente entrar na ceia. O problema principal que eu vejo hoje, dentro daquilo que eu já comentei, é quando nós transformamos aquilo que seria o meio no fim. Como assim? Vir à igreja nunca foi o fim. Vir à igreja é um meio de buscarmos a Deus em comunidade. Mas nunca foi o fim da adoração. Ah, fui na igreja, cumpri meu papel de adoração. Se é isso que você pensa, você não entendeu o que é adoração. Você voltou à mesma ideia da mulher samaritana. Jesus, eu não sei nem... E aí? Se o seu papel se você acha que ir para o monte orar, não, é o monte da caixa d'água ali, que é o local que... Não, irmão, o monte da caixa d'água não quer dizer nada. Às vezes a sua oração dentro do seu quarto é mais forte do que ir lá para o monte. Porque o que muda não é o local, é a sua intimidade com o Senhor. Não é a minha pregação, nem a do Sérgio, nem a do Ivan, é você com Deus. Porque você pode faltar um culto, não pode? Pode. Por causa disso você vai para o inferno e faltou o culto? Não. Não deixe a religiosidade se tornar o fim. Que a religiosidade, as pessoas têm aquela... É o meu problema, né? A gente não pode falar que a gente vive religiosidade. Porque não é religiosidade. O que nós estamos fazendo aqui é um ritual. Nós somos religiosos. Só que o objetivo no final é o quê? Adorar? Ou fazer um ritual, vir para uma estrutura, uma casinha que é chamada de igreja e cumprir o papel e foi embora. Aí é um problema maior. Mas isso aqui é religiosidade. E não tem problema nenhum, irmão. Porque é religar o homem com Deus. Comer o pão e tomar o vinho, qualquer um come, qualquer um toma. Mas o que o internalizar vai fazer na sua vida? Depende. Qual é o seu relacionamento com Deus? Você lembra quem é Jesus para você? Se você for fazer um exercício em casa, se você quiser chegar em casa, pegar um papel e anotar assim, quem é Jesus para você? Lembra que Jesus perguntou para princípio? E vós, quem dizeis que eu sou? O que você responderia, irmão? Isso aí bota em xeque, tá? Você consegue explicar para você mesmo quem Jesus é? Isso aí é bebê infantil, né? Você consegue botar no papel quem Jesus é para você? Aí você vai ver quem você é mesmo. Você está igual a mulher samaritana? Ih, rapaz. Eu acho que vai ter uma linha só escrito lá. Cura, salva e faz feliz, né? O padre é usando, né? Tome cuidado. Então, para finalizar nossa mensagem, vamos se puder chamar uma pessoa para subir já.